pergunta um pouco polêmica, assim. Por que que pessoas ruins prosperam Uhum. e pessoas boas, pessoas que servem ao Senhor, tal, não prosperam, não ficam ricas? É porque são duas coisas diferentes. É, primeiro, a palavra não seria prosperar, seria enriquecer. Enriquecem. Porque prosperar é uma bênção divina. Enriquecer qualquer um pode. Uhum. Enriquecer depende do teu trabalho, da tua inteligência, tá? E da tua energia, do foco que você colocou. Prosperidade depende de uma bênção divina, porque prosperidade não é ter dinheiro, é ter tudo que você precisa para cumprir o teu destino na Terra. Então eu preciso de uma família, eu preciso de paz interior, eu preciso de inteligência emocional, Deus me dá tudo que eu preciso. Isso é prosperidade. Tem muitos maus que enriquecem porque não servem ao Senhor, não estão nem aí para o próximo, são até desonestos, mas fazem o trabalho que tem que fazer bem feito. Negociam, fazem bons acordos financeiros, sabem ganhar dinheiro em cima do outro, etc, etc. E Entendi. tem muita gente que serve a Deus, é justa, vai para o céu quando morrer, mas aqui na terra não aprendeu a fazer negócio. Não fala bem, não se comunica bem, não se veste bem, não consegue se conectar com ninguém, não sabe vender um produto, um serviço. Lembra da viúva que só tinha uma botija de azeite? Eliseu fez ela encher todas as vasilhas. Depois que ela encheu todas as vasilhas, Eliseu falou, agora vai lá e vende. Uhum. Se ela crente, mulher de profeta, se não soubesse vender, não ia ter dinheiro. Então é simples assim. Não é que os maus prosperam e os bons não prosperam. Não é isso. É que são coisas diferentes. Eu posso ser bom e ir para o céu e não prosperar, financeiramente falando, não ter dinheiro, não enriquecer. E eu posso ir para o inferno quando morrer, mas aqui na Terra ter dinheiro. Porque o que faz eu ganhar dinheiro é trabalho estratégico, inteligência, principalmente emocional, e foco, energia. Boa. Tá? Ah, Lembrando que Eclesiastes diz que tempo e oportunidade acontecem para todos. Deixa eu só. Eclesiastes diz assim, ó. Não é dos sábios o pão, e nem dos que correm rápido a vitória. Ele vai dando, né, várias coisas assim. Você acha que o prudente que vai ter o dinheiro, que o fulano que vai ter isso? Não, não, não. Tempo e oportunidade acontecem para todos. A outra versão diz, o tempo e o acaso acontece para todos. Ou seja, tem um lance de a pessoa estar preparada na hora certa, no momento certo, que a pessoa certa ia acontecer. E teve gente que estava preparada, mas nunca teve a hora certa. uhum. Então não aconteceu. Então tem esse lance do acaso, né? Da oportunidade. Aproveitando que a gente está nesse assunto de tempo e oportunidade acontece para todos, quando eu era mais novo também, eu pensava assim, que não, vou fazer a prova, aí quem passa, o servo de Deus ou o ímpio? Servo de Deus. Mas às vezes eu nem tinha estudado. Nas finanças também pode ser assim. É idêntico. Não é porque você serve a Deus que vai ter dinheiro. É se você se preparou para multiplicar seu dinheiro. Uhum. Vamos para a parábola dos talentos, Mateus 25. O Senhor, que é representando Jesus, tá? Mateus 25 todos são parábolas falando sobre a vinda do reino de Deus. E quando vai falar sobre a parábola dos talentos, o Senhor vai se ausentar por um tempo, chama 3 servos de confiança, dá 1 talento, que era uma medida de dinheiro para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. Aí a Bíblia diz assim, e ele deu conforme a capacidade de cada um. Então, quem recebe dinheiro? Quem tem capacidade para administrar. Quem recebe oportunidades financeiras? Quem tem oportunidade para aproveitar. Você pode ver, cara, que na estatística é assim que funciona. Pega as estatísticas, pega as métricas. Você vai ver, poxa, onde caiu aquela oportunidade da Bolsa de Valores? Para quem sabia usar a Bolsa. Uhum. Entendeu? Quem sabia negociar na Bolsa. Quem caiu a oportunidade da venda tal? O cara que sabia vender tal coisa. Então, o talento foi confiado conforme a capacidade de cada um. Um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Quem se deu o melhor de todos? Você conhece essa passagem? Sim. Quem se deu o melhor de todos? O que recebeu sim. O que recebeu 5. Por que ele recebeu? Porque ele- Não, rapidinho. Por que ele se deu melhor do que todo mundo? Porque ele sabia o que fazer com aquele dinheiro. Mas qual a diferença dele porque tinha 2 se os 2 multiplicaram pelo dobro? Acho que informação, acho que conhecimento. Não, Sabe? porque depois o Senhor fala o seguinte, você que não multiplicou, pega o teu e dá para quem tem 10 agora. O pobre teve que dar para o rico. Não tem aquela expressão popular, o pobre fica cada vez mais pobre, o rico fica cada vez mais rico? É a parábola dos talentos. Porque o que não sabe multiplicar vai continuar não sabendo, e quem sabe vai continuar multiplicando, e quem não sabe vai transferir para quem multiplica. Está na Bíblia. Ah, Então, por isso que uma das coisas que nós... Tiago, eu sinto que meu propósito precisa de dinheiro para ser patrocinado. Eu sou um cara, eu sou uma mulher que tem um chamado financeiro diferente. Então você vai ter que aprender a multiplicar dinheiro, porque não vai cair do céu. Você vai ter que aprender a multiplicar talentos, porque não vai cair do céu. Deus vai te dar exatamente o que você tem capacidade para administrar.
Se você começar a multiplicar, aí começam a transferir para você. Porque a Bíblia diz que existe o dom de adquirir riquezas e existe a transferência de riquezas. Está na Bíblia também. Que o ímpio está juntando a fim de transferir para aqueles que servem a Deus. Ou seja, tem uma transferência de riqueza vindo para quem sabe administrar. Como que a gente aprende a multiplicar o dinheiro? É, Existe algo? aí é estudo, é educação financeira, né? Ou seja, eu ganhei dinheiro na vida nos últimos anos, porque eu já fui um quebrado, vim da pobreza, para quem conhece meu testemunho, mas eu mais multipliquei do que ganhei. Dá para entender isso? Sim. Se bota na planilha o quanto ganhou e o quanto multiplicou, eu mais multipliquei. Então eu consegui fazer 1.000 virar 2.000. Entendi. Não continuei ganhando 1.000 todo mês. Eu ganhava 1.000, fazia virar 2.000, e aí pegava esses 2.000, fazia virar 4.000. Então eu sempre fui uma pessoa de viver com muito menos do que eu ganhava e multiplicar a diferença. Isso é educação financeira. Isso não basta ter uma bênção, tem a bênção divina, mas não basta a bênção divina. Tem que ter o conhecimento humano. Você tem que se esforçar para multiplicar. Por quê? Porque dinheiro é humano, dinheiro não é celestial. Dinheiro não está no céu, dinheiro está na terra. Então você tem que ter a sabedoria terrena para mexer com dinheiro. Se você tiver a divina, melhor ainda. Porque aí você vai saber tomar decisões, quem entra na tua vida, quem não sabe, buscar a sabedoria do alto. Mas no caso do dinheiro, muita gente que nem conhecia Deus, só porque tinha sabedoria terrena, conseguiu. Entendi. Por que pelo menos na minha mente era assim, né? Que Deus ia fazer uma oportunidade e alguém ia ver graça em mim e eu ia ser abençoado assim de uma forma. Eu nunca imaginava que essa forma seria com o trabalho. Porque a gente acha que sempre que vai vir de mão beijada assim... Isso é das cultura latino-americana. Os latino-americanos, brasileiros, peruanos, bolivianos, argentinos, uruguaios, os latino-americanos estão sempre esperando, principalmente na América do Sul, estão sempre esperando um salvador. Vai mudar o político agora, aí sim minha vida vai mudar. Não vai mudar. O que muda o nosso destino é Deus e o nosso trabalho. É estatística. Isso aí é planilha, gente. É Deus, fé e trabalho. Eu trabalho de forma diligente, inteligente, sou enérgico no que eu faço, tenho foco no que eu faço, sei fazer, sou inteligente para fazer negócios, logo terei dinheiro. Se eu vou ser próspero ou não, aí já não tem a ver com trabalho, foco, energia, tem a ver com bênção divina. Porque além de ter dinheiro, aí eu vou ter família em dia, paz interior, salvação eterna, saúde. O que adianta eu ter dinheiro e não ter saúde? O que adianta eu ter dinheiro e minha família estar de cabeça para baixo? O que adianta? Isso aí é prosperidade. Prosperidade não é só ter dinheiro, é ter tudo que você precisa. E riqueza é ter dinheiro. Então eu não quero ser apenas rico. Eu quero ser próspero. Eu quero que dinheiro seja uma ferramenta. Isso aqui é uma coisa muito interessante, biblicamente falando. Dinheiro, ele é um ótimo servo, um péssimo senhor. Dinheiro tem que estar no bolso e não no coração. Então, para que serve o dinheiro biblicamente? Para ser uma ferramenta de cumprimento de propósito, só isso. Dinheiro não serve para mandar as minhas emoções, dinheiro não serve para eu me sentir importante, dinheiro não serve para eu achar que eu sou poderoso, dinheiro não serve para mostrar que Deus está me abençoando, não é para isso. Dinheiro é para patrocinar meus projetos na terra, os projetos que Deus colocou em mim. Isso é o dinheiro. A gente estava falando um pouco sobre generosidade, e aí você comentou, e eu queria trazer essa pergunta já. Tem muita gente que se fala, né? Ah, não, pelo dinheiro que o Thiago tem, ele consegue abençoar as pessoas, mas eu não tenho nem para eu. Como que eu vou abençoar as pessoas? Quem não é fiel no pouco nunca será fiel no muito. A Bíblia diz isso. Eu sempre fui generoso, desde a época que eu não tinha absolutamente nada. Eu casei desempregado, Wesley. E depois de 2, 3 meses eu consegui um emprego e meu primeiro salário foi 520 ou 540 reais, se eu não me engano. 520 ou 540. E eu e Janine, recém-casados, já 3, 4 meses sem salário, a gente decidiu doar 100% do nosso primeiro salário para as missões na Índia. Naquela época a gente tinha que ir até o Branco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, pegar um ônibus com os 540 reais no bolso para fazer o depósito numa conta estrangeira para ir para a conta do missionário. Então, desde a época que eu e Janine não tínhamos absolutamente nada, a gente casou desempregado, morando de favor numa casa que meu pai conseguiu para a gente. E
E o meu primeiro salário todo eu doei para missões. Então, não tem essa que quando eu ganhar dinheiro eu vou ser generoso. Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Comece a praticar desde agora a generosidade para que Deus possa confiar em você e te dar a oportunidade do muito se você tiver a capacidade de multiplicar. Mas como que a pessoa pode... Nunca fez isso, como que ela pode começar? Não sei se tem uma lição certa de, doa, sei lá, 10% do seu salário, 20%, A faz pessoa o que ela tem que pode. começar andando com gente que faz. Uhum. Porque a modelagem por ambiência é muito importante. Então, desde criança, meu pai me levava em hospitais. Porque eu visito o hospital hoje para fazer oração pelas pessoas, ou seja, e de uma forma que a gente faz visita e nem mostra, Sim. né? Eu tenho muitos vídeos de eu visitando no meu celular, mas a gente não sobe nas redes sociais. Uma ou outra a gente vai começar a mostrar no futuro por causa da Casa de Destino, por causa do nosso trabalho aqui. Tem muitos mantenedores do destino que ajudam a Prestação de gente, contas, por causa de prestação de contas. Mas por quê? Porque meu pai me levava nos hospitais desde criança. Porque eu sempre fui um doador. Porque eu convivi com pessoas que doavam o tempo todo. Quanto dava? No limite da minha fé. Não tinha negócio de 10%, eu tenho que dar 10%. Não, eu dou no limite da minha fé. Se eu posso dar 30%, eu dou. Por pobre, para viúva, para causas sociais, para obras espirituais, eu dou. Até hoje. Boa parte da minha renda vai para doação. Porque eu acredito no poder da generosidade, mas eu aprendi isso por convivência, ambiência. Você vai andando com as pessoas que servem a Deus, que são generosas, você fala, poxa, esse é o caminho. E aí você aprende onde colocar, até para não ficar dando dinheiro para quem não merece, para quem Deus talvez não quisesse que você... Porque muitas vezes você dá um dinheiro para alguém que você está se metendo numa briga com Deus, porque Deus estava tratando aquela pessoa, você foi lá e se meteu na briga dela com Deus e deu um dinheiro. Já pensou? Que problema você arranja para você? Por isso que até para semear você tem que conferir a terra, se a terra é boa. Porque a boa semente precisa cair em terra boa. É isso que a palavra diz.